Hoje nós vamos escrever mais uma página da história de Montemor. Infelizmente, uma história muito triste, que é a relação de Montemor com a escravidão. Como vocês podem me acompanhar, esse lugar com uma mata fechada, convido você a vir comigo, que nós vamos narrar um dos episódios mais lamentáveis da nossa história. Montemor, essas terras, a partir da vinda dos tropeiros, como nós falamos nos 2 capítulos anteriores, começou a ser povoada. E nessa dinâmica de ser povoada, as terras aqui na região que viria a ser denominada Montemor, começaram a ser cultivadas. E para isso era preciso mão de obra. E foi então que começou um triste episódio da nossa história, que é a relação de Montemor com a escravidão. Foi aqui, nesta capela, como vocês podem ver, lamentavelmente, o mato tomou conta dos arredores aqui. Olha a dificuldade que nós tivemos para chegar em um local tão importante da história de Montemor e que infelizmente está abandonado. Mas aqui, e eu peço licença a todos os espíritos ancestrais, as pessoas que foram sepultadas aqui nesse lugar, porque nós vamos entrar na capela curada, que foi o cemitério dos escravos aqui em Montemor. Vem comigo. Aqui, lamentavelmente, já não tem mais a imagem que existia aqui nessa capela, e aqui um completo abandono. Mas esse lugar, esse pedacinho de chão, tem um significado muito grande para a nossa história e a nossa relação com as nossas raízes e os nossos ancestrais. Pois os escravos que aqui trabalhavam e aqui morriam não tinham um lugar para ser enterrado. Eles eram levados para Jundiaí para serem enterrados. Em uma viagem de 3 dias, os corpos já chegavam, infelizmente, em um estado de putrefação. Foi então que surgiu a iniciativa de se fazer essa capela e de se fazer um cemitério para os escravos. E os escravos eram aqui sepultados. Havia um senhor de escravos aqui na região, o Barão de Ferraz, que havia se enfurecido com um dos seus escravos, que estava com fome e havia apanhado alguns frutos do pomar para comer sem a sua autorização. Diz a lenda que esse senhor de escravos acorrentou esse pobre escravo em um tronco, o açoitou muito e o deixou lá amarrado, açoitado, para morrer de fome. Esse escravo, ele morreu de fome, de fato. Mas a lenda nos diz que o Barão de Ferraz começou a ficar atormentado com tudo isso. Porque, certo momento, ele começou a ouvir o tilintar das correntes sem ninguém estar perto. E todas as noites ele sentia-se atordoado com esse barulho de correntes, atormentado talvez pelo espírito desse escravo que ele deixou morrer de fome no tronco. Foi então que o Barão de Ferraz teve a ideia de acorrentar o túmulo desse escravo, a fim que o espírito dele não saísse do túmulo para atormentá-lo. Mas foi em vão. O tormento do Barão de Ferraz foi aumentando cada vez mais, até que chegou um momento que esse barão veio a morrer totalmente enlouquecido com a assombração desse espírito, desse escravo que ele deixou morrer de fome.